1820, um governo português enviou para o Piauí, dia 4 de outubro, mês, um governador das armas que muita desgraça fez. Um veterano de guerra de grande obstinação, serviu o exército de Wellington, brigou com Napoleão. Major João José da Cunha, filho de entra em ação. No dia 8 de agosto, em Oeiras acampou, tomou posse do seu posto, com muita urgência criou novos grupos de milícias, seu cruel plano lançou. Tendências ideológicas espalhavam por aqui, Campo Maior e Oeiras, e em Parnaíba em si, empenhadas prontamente defendendo o Piauí. Todos os encaminhamentos que levam à Batalha do Genipapo são de natureza política, de inspiração política. São projetos políticos de vários grupos da sociedade que estão embatendo e naquele cenário, digamos assim, disputando visões da construção de um país novo, de um Estado novo, digamos assim, de um novo império, que é o que se discutia. Então, o que acontece no campo de luta é um resultado dessas, digamos assim, desses combates, embates de ideias, essas divergências, politicamente, aos que querem permanecer com o rei, aos que querem permanecer com o rei, e este rei sendo o de Portugal, que apenas o Brasil ficaria separado de Portugal, mas com o mesmo rei. Outros queriam que se proclamasse uma república, que acabasse essa coisa de rei, de monarquia entre nós, e que se instaurasse uma república, e que as repúblicas, como todas as proclamadas, inclusive aqui próximo do Brasil, dever-se-ia, na sequência, abolir a escravidão do cativeiro dos africanos. Então, era uma outra visão política. E havia uma outra visão mais assentada nos portugueses que moravam no Piauí, uma outra visão que não queria que se separasse de jeito nenhum, que continuasse como antes, Brasil como que ser uma colônia de Portugal, se reportando diretamente a Lisboa, como fora nos 300 e tantos anos anteriores, desde o começo do Piauí. Então, aqui no Piauí, essa batalha revela os variados projetos, os matizamentos de projetos que estão em debate naquele momento da história do nosso país e da história do Piauí. A influência do Piauí na independência foi muito importante. Naquela época era Oeiras, que era a capital, Campo Maior, Parnaíba e Piracuruca. Eram as cidades que existiam de maior população e já vilas. Então veja bem, Campo Maior, por ser um ponto estratégico de posicionamento centro-norte do Piauí, aqui se reunia os intelectuais, os fazendeiros. Aqui era povoado por fidalgos portugueses. Aqui era só de fazenda pela região boa criadora de gado. Aqui nós tínhamos o que eram fazendeiros portugueses que instalaram as fazendas de gado, e esse gado era comercializado para o sul do país, porque enquanto o país se preocupava com mineração, outras regiões como Minas Gerais, São Paulo, Goiás, o Piauí e a cana-de-açúcar como Pernambuco e outras regiões, Bahia, o Piauí produzia carne para abastecer esses mercados. Então, estrategicamente, nós tínhamos uma das maiores economias na época da independência. O Piauí foi destaque na época da independência como uma das maiores economias do Brasil. Por quê? Por causa da criação do gado bovino, feito na sua maioria por portugueses. Então, esses portugueses não tinham como aceitar a independência do Brasil. Eles viviam aqui
era como verdadeiros fidalgos, comandantes do poder, e o povo brasileiro em si, na verdade, o brasileiro eram humilhados. E aqui era um ponto de convergência, porque Campo Maior foi onde se destacou esse movimento, do movimento de emancipação. Deve-se dizer que o que aconteceu no Piauí é um movimento que inseparável do que está acontecendo em todo o território do Império. Politicamente, em todo o território do Império, no sentido de que está se construindo um sentido de independência. Aqui no norte, aqui no meio norte sobretudo, esse processo, como eu acabei de dizer, ele tem várias falas, várias manifestações que se diferencia, por exemplo, de São Paulo. Porque em São Paulo foi uma reunião do imperador, até doente do intestino, fez uma parada na beira do riacho, né? E ali recebeu uma embaixada, uma correspondência e declarou para o grupo de acompanhantes, de ajudantes de ordem, de áulicos, né? Que declarou a independência do Brasil para aquele grupo de pessoas. Não houve aquilo que a pintura coloca, né? E ali não houve derramamento de sangue, não houve embate. No dia seguinte, ele disse que está independente, ficou, não houve problema nenhum, não houve luta nenhuma. Muito antes do fato da independência ter acontecido no Grito do Ipiranga, em 7 de setembro, Dom João VI enviou para Portugal, em 4 de abril de 1822, um major militar de sua inteira confiança para comandar as forças, as armas do Piauí, chamado João José da Cunha Figueiredo. Ele já tinha esse interesse em sustentar essa parte norte do Piauí, aliás, do norte, como eu falei, Maranhão, Pará e Piauí, como colônia portuguesa. O norte do Brasil, que seria o que? O Pará, fazia a ligação marítima direto com Portugal, com a Península Ibérica. É muito perto e era direto com o mar, não precisava do Rio de Janeiro. A distância do Rio de Janeiro para cá era tudo a cavalo. E era por mar, mas o contato seria direto com a Europa, seria a estratégia militar para a defesa até do país. Fidia em Parnaíba soube da realidade, seguiu pra Campo Maior com muita ferocidade, lugar onde praticou seu ato de crueldade. Passou em Piracuruca, lá porém não demorou, levando mais de 1000 homens, sua marcha acelerou. Chegando em Campo Maior, muito sangue derramou. Oeiras não apoiou a Batalha do Ginipapo, a verdade foi essa. O governador era com medo de ser invadido pelo Maranhão, ele guarneceu o Rio Parnaíba quase todo e deixou Campo Maior a mercê, e onde aconteceu o movimento, a carnificina aqui, a batalha. Ele deixou sem apoio. Então o que aconteceu? O capitão Rodrigues Chaves, depois de sabedor dessa situação, que não ia ter apoio, só promessas, ele conseguiu regimentar de casa em Campo Maior, mais de 1000 pessoas. Você acredita? Pessoas até onde entra a mulher incentivava o marido, os filhos, os cunhados, a lutarem pela independência. Vendiam até a joia para adquirir suprimento, como armamento e mantimentos, para manter o quê? Para fortalecer o exército militar despreparado, que o voluntário que foi para a batalha era um voluntário sem preparo militar nenhum. É tanto que nós não tínhamos armas. As nossas armas aqui, o que era? Era o facão, era o quê? Era o machado, era a foice, coisas caseiras. E algumas espingardas também caseiras, espingardas que até naquela época não tinha mesmo. Quem detinha o armamento eram os exércitos. E tudo, quer dizer, na sua maioria, eram coisas arranjadas, pedra. Então, isso aí foi o nosso armamento, a nossa disposição. E quem foi que foi para lutar? Quem foi esse povo que foi arregimentado? Era um pessoal pobre, pessoal humilde, pessoal vadio, pessoal... Isso aí que são os verdadeiros heróis. Os militares, os comandantes apenas prepararam a estratégia e comandaram. Mas, na verdade, quem foi para a batalha foram os humildes, os roceiros, os vaqueiros. Daí que é importante, às vezes, lembrar as figuras de homens, inclusive, né? Além desse pessoal mais simples que compõe esse enfrentamento, aliás, a maioria que morre, não morreu nenhum chefe mais expressivo na Batalha do Genipapo. O que, na minha opinião, aumenta mais, quanto mais anônimos são os mortos, né? Para mim, mais eles são vigorosos do ponto de vista do protagonismo histórico, né? Porque tomam coletivamente
é um exemplo de que coletivamente se construindo as mudanças que o mundo precisa. 13 de março de 1823, nas margens do Ginipapo, um grupo de camponês desarmados esperava o guardião português. Eram vaqueiros, roceiros, cada um desesperado, com sonho de independência, tendo atendido o chamado de Luiz Rodrigues Chaves, um capitão desalmado. Requisitou esses homens despreparados de tudo para o massacre sangrento feito com base em estudo, que nos momentos difíceis o pobre serve de tudo. Para o combate formou-se um grupo assim de 2000, com foice, enxada, machado, contra canhão e fuzil. Assim foi feita uma página da história do Brasil. Quando eles passaram para Parnaíba, o pessoal de Campo Maior já sentiram que ia ter problema e infiltrou gente. Eles ficaram sabendo o que estava se passando, ficou gente descendo, levando e trazendo, indo lá ver e trazer o que via lá e levar para algumas pessoas que estavam lá o que estava acontecendo aqui. Então eles se esconderam e fizeram os planos dele lá na igreja de Santo Antônio, em Campo Maior, e aguardavam. Então eles sabiam no dia que o Fidié ia chegar e no dia que ia chegar aqui. Então eles se prepararam. Quando o Fidié chegou aqui no Rio, no meio do rio, lá daqui começaram a gritar que de lá ele não passava como chefe, de lá ele que passava. Então tentaram negociar de todas as maneiras para eles passarem, e ele daqui disseram que não passava. Quando ele viu que o pessoal daqui não aceitava essa ideia, eles começaram a atirar. Quando eles começaram a atirar, o pessoal partiu para cima com foice e machado e conversou o mata-mata que nessa época estava cheio d'água. O inverno naquela época não foi, dizem que não foi um inverno muito grande, e não estava, porque aqui quando chove, a água cobre, gente, quase cobre uma pessoa, então ficava mais difícil. A água estava baixa e dava para a pessoa assim, fazer algum movimento dentro dela. E começou essa luta por volta da manhãzinha até 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, quando o pessoal era para o campo, que viram aquela multidão de gente morta, eles sentiram que ali estava difícil deles continuar, que o pessoal de lá sentiu que estava muito inteiro e eles aqui estavam acabados. Aí levantaram o braço e entregaram. Quando se entregou, o pessoal de Fidié encostou, prendeu, amarrou todos, prendeu todos. O prender dele naquela época era amarrar. Amarrou todos, fizeram tudo o que tinha que fazer. Quando eles acharam que estava tudo dominado, fugiram, foi lá para fazer Tombador, lá em Campo Maior. Lá no Tombador eles se refugiaram lá no canto e foram descansar. E o pessoal aqui ficaram. Quando o pessoal ficaram aqui, aí foram se levantando alguns que estavam melhor e disseram, rapaz, onde o homem estava escondido? Aí uma pessoa foi lá saber onde ele estava. Chegou lá e encontraram lá tudo dormindo. A pessoa encontrou ele lá tudo dormindo, voltou aqui imediatamente correndo, contou o que viu lá, juntou a multidão de gente. Quando chegou lá, foi lá no monte de arma dele, pegar todas as armas dele e correr para cá, esconder, jogar dentro do rio. Porque não podia ficar com aquelas armas, porque se ficasse, quando eles viessem, eles iam para cima, tomavam, porque o pessoal não sabia manejar, jogar dentro do rio as armas, e agora nós pegamos o bicho. Quando eles lá começaram a acordar, começaram a ver o movimento, mandou uma pessoa vir aqui, como é que estava o movimento, se estava todo mundo morto ou se tinha alguma pessoa viva, o que tinha. Quando ele viu a multidão de gente estava esperando, aquela multidão de gente já preparada para a luta. Ele voltou lá imediatamente para avisar que o pessoal que estava tudo querendo guerra ainda. Aí quando ele viu isso, ele pois pega os homens, bora lá pegar, arrebentar tudo agora, vamos acabar com o resto. Aí que foram lá pro lugar das armas, não tinha nenhuma arma lá. Aí eles se apavoraram, fugiram, foi dessa hora que eles fugiram. E na luta lá, os daqui de Campo Maior se muniram, as suas armas foram espingarda, as mais fortes. Era pau, colher de pau, facão, cabo de vassoura,
e alfanje, com essas armas insignificantes que eles foram com a coragem lutar. E as mulheres não ficaram atrás, também foram verdadeiras heroínas, derramaram seu sangue. Mostra até numa ocasião, em 13 de maio, elas na ocasião que estavam em guerra, viu? E depois os seus corpos no chão. Derramaram muito sangue e as águas do rio Genipapo ficaram tingidas de sangue. Foi grande a mortandade. A sorte estava lançada, venceu quem tinha bagagem. Fidié no corpo a corpo conseguiu levar vantagem contra o ato de loucura, de bravura e de coragem. Fidié não perdeu tempo, armou a fuzilaria, que depois de 11 bocas de fogo que possuía, quem partisse no seu rumo fatalmente ele abatia. Fiquei sabendo através das histórias de família que a pólvora, como sempre foi, uma substância estratégica de controle militar. E meus antepassados tiveram acesso à fórmula através do próprio químico que manipulava a pólvora para suprir a artilharia de Fidié. E um dos relatos é que a maior parte desse produto era produzida a partir da própria carnaúba. A semente da carnaúba, ela depois de seca e levada ao fogo, ela forma um carvão de qualidade. E um dos componentes desta pólvora é o carvão. Já o enxofre e o salitre era retirado mesmo daqui da região, que essa região da Serra de Santo Antônio é muito rica em enxofre e principalmente salitre. Dá até um sabor diferenciado na nossa água. E então esse conhecimento serviu também para suprir a necessidade da arma chamada bate-bucha, que era uma espingarda de apenas um cano e de um tiro só. E para cada recarga requeria um tempo do operador para poder colocar a pólvora, comprimir, botar a bucha e colocar a chumbada. Enquanto que as tropas de Fidié estavam com um armamento bem mais sofisticado, que já era com cartucho, não se perdia tempo na operação. 9 horas da manhã, a primeira repelida, num ataque violento, o nosso grupo revida, heroicamente lutando com o desamor da vida. Os brasileiros entraram numa armadilha perfeita, essa luta ininterrupta, emboscada muito estreita, com 5 horas de luta, a desgraça estava feita. Penso que a Batalha de Genipapo foi inclusive esquecida por certa historiografia do Brasil, inclusive porque essa batalha, né, ela tem essa expressão de um movimento muito genuíno do povo brasileiro. E certos grupos que interpretaram a história do Brasil e nos impuseram certas visões, interpretaram-na como sendo, né, o Brasil, um país que jamais foi capaz de conduzir um processo desse, de sangue, disso, daquilo, para o povo conquistar o destino. E é o contrário, né? O povo sempre quis fazer, o povo sempre foi à rua, o povo sempre lutou. Está aí a campanha para a abolição da escravatura, a mais importante, 300 anos de luta contra a escravidão. E que ainda hoje tem problema no Brasil com relação a isso. Quer dizer, então, o significado político, o significado simbólico da construção da nação, disso, daquilo, do Piauí, do que o Piauí é hoje, se jogou naquele momento, não tenho nenhuma dúvida disso.
No grupo dos portugueses alguns homens padeceram, 60 deles feridos, só 19 morreram. Mais de 400 homens brasileiros faleceram. De algumas pessoas dão relato que morreram cerca de 200 pessoas, outro diz 400, mas na verdade a grande maioria diz que morreu muito mais do que isso, porque quem morreu, não se podemos contar, só aqueles que morreram naquele exato dia que aconteceu a batalha, ficou os feridos que foram morrendo. Foi durante 2 anos, o dia que morria menos, morria 3 pessoas, durante 2 anos. O dia que morria menos, morria 3 pessoas daqueles feridos. Ficava se tratando, tentando se tratar e ainda terminava morrendo, consequência da história da batalha em Papo. Então não levaram em consideração esse povo que morreu depois. Alguns saíram feridos, fugindo para tentar se salvar e caía lá na frente do mato, lá morria, os urubu puxavam, coía só a notícia, morreu um achado uma morta por lá, consequência da batalha em Papo. Portanto, eu pessoalmente lhe digo, eu acredito muito nas histórias daquele pessoal que ficou naquela época, que a história da batalha em Papo morreu mais de 2.000 pessoas. Fidié passou 2 dias no chão dos carnaubais, curando vítimas doentes e enterrando as fatais. Levantou acampamento e se foi pra nunca mais. Eu contei uma história narrada com coerência, de bravura e de coragem, de horror e violência, dos heróis do Ginipapo pela nossa independência.